tarde, crianças. Hoje na nossa aulinha de hoje, nós vamos aprender que o nosso coração é como um vasinho de flor que precisa ser semeado coisas boas para que a gente possa crescer forte em terra boa e dar muitos frutos. Prestem bem atenção que eu vou contar para vocês hoje. A nossa história está lá em Mateus 13, do 1 ao 9 e do 18 a 23. Jesus ensinava as pessoas naquela época em parábolas. Vocês sabem o que é parábolas? Parábola é uma pequena história que serve para que as pessoas entendam mais fácil o que eu quero te dizer. E Jesus estava lá à beira de um lago, lá na Galileia, onde ele estava ensinando, falando coisas de Deus, né? Coisas do reino, coisas boas para o povo. E toda vez que Jesus começava a falar, começava a ensinar, apareciam muitas pessoas, iam juntando muitas pessoas. E um dia ele estava lá na beira de um lago, como eu disse, e foram amontoando muita gente, chegando aquela multidão para ouvir. Jesus entrou num barco e as pessoas ficaram à beira da praia ouvindo o que ele tinha a dizer. E Jesus começou dizendo que tinha um semeador que saiu para semear. Ele pegou as sementes e saiu à beira do caminho para plantar aquelas sementinhas. E passando por um pouco daquela semente, caiu num terreno aonde a terra estava seca. Não tinha, só estava por cima a terra. E ele semeou essas sementinhas lá. O que aconteceu? Vieram muitos pássaros e comeram a sementinha. Não nasceu nenhuma. Todos os pássaros comeram aquelas sementinhas. E ele continuou o caminho para semear aquelas sementes. Chegando num outro caminho, uma outra parte das sementes, esse caminho tinha muitas pedras, e ele semeou ali. Só que com as pedras, a terra não era funda, não criou raízes. Então essas sementes não brotaram, não deu nada. Morreram, né, as sementes. E ele continuou. Um pouco dessas sementes caiu numa terra onde tinha muitos espinhos. E as plantinhas até brotaram, mas elas não conseguiram crescer forte porque os espinhos as sufocaram. Os espinhos não deixaram que essas sementes crescessem saudáveis. E um pouco dessas sementes caíram numa terra boa, numa terra fofinha. Elas cresceram forte, criaram raízes bem profundas, raízes fortes. Veio a chuva, veio o vento e aquelas raízes permaneceram ali. E essa semente brotou, cresceu, deu muitos frutos. Sabe o que a Bíblia fala? Que essa semente, cada sementinha dela deu de 100 frutos. É bastante, né? Bastante. Elas foram muito saudáveis, elas cresceram muito forte. E as pessoas ouvindo ali Jesus falar. E ficaram pensando, o que será que ele quer dizer com essa história, né? Porque eu não vou semear, não vou semear nada, eu não vou sair para o caminho com algumas sementes. O que Jesus queria explicar com isso? Agora, nós prestem bem atenção na explicação dessa parábola, dessa história. Jesus quis dizer que muitas vezes nós ouvimos a palavra é a sementinha, e o nosso coração é a terra. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente escuta, acha até bonitinho, né? A história, bonita a história de Davi, bonita a história de Golias, que Davi era forte, a gente sabe. E muitas vezes a gente só ouve e vem algum pássaro, né? Os pássaros, sabe quem são os pássaros? O inimigo de nossas almas, o diabo. Ele escuta, ele ouve tudo que a gente fala e vem ele bem de mansinho e come aquela palavra do nosso coração. E a gente esquece, não lembra mais. Não tem pessoas assim? Vocês não conhecem pessoas que são assim? Que ouvem a palavra, vai lá na igreja, acha até bonitinho o que a professora falou, mas dali 5 minutos já esqueceu.
o passarinho já veio e já comeu aquela sementinha que foi plantada no coraçãozinho daquela criança? Olhem só. E tem outras crianças que são diferentes, é outro caminho. Outras crianças vão na igreja, ouvem a palavra que é semeadinha lá no nosso coração, todo domingo, nas aulinhas, a gente ouve. E tem outras crianças que a gente conhece, que vão lá na igreja, né? Elas ouvem a palavra e fica ali por ciminha do coraçãozinho dela aquela palavra, a história de Deus, todo o amor que Jesus tem por nossas vidas, fica ali por cima. E o que acontece? Ela sai, ela vai lá na escola, o sol quente, né? As pessoas, os problemas, lá na minha casa também, que não é muito legal, às vezes meu pai não tá muito bem, minha mãe também não, essas coisas queimam, como o sol queima a sementinha. Essas coisas queimam aquela sementinha que foi plantada no coraçãozinho domingo e morrem, não dão fruto também, né? Aí tem outras pessoas, outras crianças, nós vamos falar mais de criança para vocês entenderem, nossos amiguinhos lá na escola. A gente vê que vai na igreja, eu convidei ele para ir na igreja domingo, na escola dominical, ele gostou da mensagem que a tia contou, foi tão bonito, ele acreditou naquela mensagem, porque é da Bíblia, né? E foi embora para casa dele. Pensem, crianças, aquela semente foi plantada. Chegou lá na casa, o pai tinha tomado uma cervejinha, já não estava muito bem, porque o meu pai não vai na igreja, minha mãe também não. Aquelas coisas lá na minha casa é problema, o meu irmão, eu brigo, aí o vizinho, o meu amigo também briga. São os espinhos da nossa vida. E o que acontece? Esses espinhos, eles sufocam aquela palavra tão bonita que ele aprendeu lá no domingo. Sufocam. E ele acaba não florescendo, acaba não crescendo aquela semente que foi plantada, né? Porque os espinhos são os problemas. Todos nós temos problema. E acaba, coitadinho do meu amiguinho, a sementinha que foi plantada domingo não cresceu. E tem aquelas outras pessoas, crianças, que vão na igreja, ela ouve, né? Ela escutou bem a mensagem, ela guardou no coraçãozinho dela e ela tá fortalecida porque ela crê naquilo. Toda vez que ela aparecer algum espinho, ela não deixa o espinho crescer naquele coração, porque ela é forte, ela crê que Deus tá ali, que tá junto com ela, que vai melhorar, mesmo que lá na minha casa as coisas não sejam tão bem, a gente tem que ser forte para que tudo passe e sabemos que tudo que a gente passa tá no controle de Deus. Essa criança, ela vai criando raiz no coração dela. Aí aquela semana não foi tão boa, na outra ela vai na igreja de novo, ela ouve, ela canta os corinhos, ela canta as musiquinhas e ela vai acreditando e vai se fortalecendo. Esse alimento vai alimentando, vai sendo adubo naquela sementinha que foi plantada lá na frente. E é isso que fortalece, que a raiz fica bem fortinha, vocês entenderam? Que o nosso coração, então, é um vasinho, né? Como esse aqui, aonde a terrinha está plantada, as sementes que nós ouvimos, tudo aquilo que a gente ouve de Deus, de todo o sacrifício de Jesus lá na cruz para que a gente tivesse vida, são plantadas no nosso coração, as músicas, as orações, os cânticos, tudo isso serve de alimento para essa sementinha que foi plantada. Então, todo domingo que a gente ouve a história, que a gente pratica ela no decorrer da semana, a gente não está deixando que os espinhos tomem conta, nem que o sol queime e nem que o passarinho coma. A gente vai se fortalecendo, ficando com o coraçãozinho forte, a semente com raízes profundas e que nada, nem o vento, nada vai tirar essa semente do nosso coração, né? Entendendo? Então, a nossa história de hoje, lá em Mateus 13, é sobre essa parábola, que o nosso coração tem que ser terrinha frutífera, para que cada sementinha que eu aprenda no domingo, cada sementinha semeada no meu coração domingo,
dê muitos frutos. Amém? Um bom domingo para vocês e até a próxima.